Bom dia, galera. Tudo bom? Bom dia, JR. Dia. E aí, tudo certo? Tudo certo, senhor? Tudo bem. Ó, o meu vizinho resolveu trocar as calhas da casa agora. Ele tá com uma maquita lá fora, serrando um monte de calha. Ah, beleza. Dá pra ouvir aí ou não? Dá pra ouvir perfeitamente. Muito bom. Aqui tem trilha sonora. Daqui a pouco começam os cães a latir. O cara com a maquita. Daqui a pouco passa o carro do ovo, o carro das frutas, o carro da Cândida. E assim vai, seguindo nossa vida. É uma beleza. Bom, vai que vai assim mesmo. Eu vou colocar aqui a lista de chamada para vocês acompanharem comigo. Não era isso que eu queria ainda, pera lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Esta aqui. Aí, dá para ver, pessoal? Estão vendo aí? Hoje é dia 7, então vamos lá. Amanda? André? Presente. Beatriz Sabino? Beatriz Xavier? Presente. Ainda? Caroline? Aqui, Jota. Elina? Christian? Evelyn? Gabriela? Giovana Anjos? Giovana Mendonça? Giovana Sena? Aqui. Giovanni? Guilherme Carrenho? Guilherme Oliveira? Gustavo Fernando? Gustavo Matheus? Heloísa? Aqui. Henrique Gabriel? Henrique Silva? Igor? Eu. Isabel? Presente. Isabela Vieira? Professor, Presente. Oi. a Evelyn tá presente. Desculpa, meu Microsoft Teams travou bem na hora que eu ia falar. Isabela Perini? Aqui. Professor, o Ferreira? André e o Guilherme também estão presentes. Tô aqui, idiota. Tá, então tá presente aqui o André e o Guilherme. E a Isabela Ferreira. Opa, começou a cortar de novo calhas aqui, que maravilha. Oh, X não, C. Israel? Jackson? Jéssica? João Pedro? Ivanes? João Pedro? João Victor? Cabral? Eu escutei aí uns murmúrios. Tem alguém? Já tá. O Oi. Guilherme Oliveira, ele falou que tá sem fone. Beleza. Cabral não está? Guirado também não? Júlia de Paula? Júlia Vitória? Tem alguém falando aí. Blá, 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 não estou ouvindo, não entendo. É o R2-D2 do Star Wars, estava falando. Quem que é? Não estou escutando. Júlia Vitória? Júlia Borges? Laura? Presente. Leonardo? Letícia Camarinho? Presente, Jota. Letícia Nascimento? Aqui. Eu. Juan? Deus Henrique? Maurício? Eu tô Milena? aqui, Jota. Olivia. Marquei. Pedro Augusto? Aqui. Pedro Henrique de Paula? Pedro Henrique Neiva? Pedro Paulo? Eu. Pedro Silva Lopes? Rafaela? Raíssa?
Sofia, Presente. Stephanie, Tiago, Thomas, Vinícius, Vitor Alexandre, Vitor de Brito, Presente. o de Brito? É. Bom menino, que legal. Muito bom. Tá aí. Deixa eu voltar aqui no lobby que devem ter mãozinhas levantadas. O Pedro Oi. de Paula está no chat. Pedro de Paula. Ô, JR, tem como você dar uma olhada se tem algum pessoal querendo entrar? Porque tem o Pedro Lopes falou que tava querendo entrar e não tava conseguindo. Entendo, mas realmente não tem ninguém aqui no lobby. Tem aqui. Deixa eu ver. Ele falou que caiu aqui agora, mas vai entrar daqui a pouco. Beleza. Então, por enquanto, Pedro de Paula, presente. Tem alguém que perdeu a chamada aí, turma? Não? Bom, então vamos adiante. A Celina também está no chat. E o Henrique Silva levantou a mão. Celina está no chat. E Henrique Silva levantou a mão. Tá certo. Deixa eu ver aqui o truta. Henrique Silva. Pronto. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para a nossa apostila. Ô JR, o João Pedro Ivanes também. Ele tá aqui na sala, só que ele não conseguiu abrir o microfone e o chat não tá disponível para ele. Ele quer o R2D2? Talvez. Deixa eu marcar aqui. Pedro Lopes entrou agora. Tem um blim-blim aqui no chat. E você me disse que o senhor Ivanes estava presente, né? Isso, ele falou que vai tentar reentrar aqui também pra ver o bagulho da... ele é o R2D2. É o R2D2, tá. Deixa eu já arrumar aqui. Certo. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais algum droid, seja o que for, aqui. João Pedro Carvalho chegando. Ok, pessoal. Vou colocar então lá na nossa apostilinha, porque hoje seria a nossa aula de Enem, mas eu vou aplicar essa aula de Enem numa outra aula que eu preciso dar uma adiantada aqui nesse conteúdo, porque senão vai ficar muita coisa atropelada aí. Thomas Cordeiro. Thomas Cordeiro. Deixa eu colocar aqui, pronto. E voltando lá. Alô, JR? É ele mesmo. Tá. Olha, tá difícil. Tô escutando Tá alguma agora? coisa. Quem que tá falando aí? É o João Pedro, que tá escutando antes. Beleza, já tá marcado aqui. Tranquilo. Estão vendo a apostila aí, turma? Estou. Sim. Então, nós temos aí um conteúdo agora de polímeros, né? Aí no capítulo 23, já fizemos uma introdução lá na última aula. Essa parte de polímeros, já apresentada aqui com algumas resinas que tem aí nessa fotinho, né? Resinas que já estão com seus devidos corantes, para que sejam depois derretidas, né, em processo de moldagem, né? Para fazer aí as peças plásticas que nós temos no nosso dia a dia. Então, definição aí para polímeros, né? Então, polímero lá do grego polimeres, né? Muitas partes, né? Ele é, então, uma macromolécula. Essa macromolécula é composta, ela é constituída, né, por unidades de repetição que são pequenas e com uma, vamos dizer assim, uma estrutura simples, né? Essas unidades são chamadas de monômeros. Então, para você constituir um polímero, o que você vai fazer? Você vai pegar monômeros, né? Esses monômeros são partes menores. Essas partes menores vão se ligar. Num primeiro momento, um monômero se liga a outro monômero, eu tenho um dímero. Se houver um outro monômero para se ligar, eu terei um trímero. E, sequencialmente, né, quando nós tivermos aí
muitos monômeros ligados, né, um ao outro, nós teremos lá um polímero. Nesse caso, quantidades aí que chegam aí a mais de 100 mil, né, monômeros que estão ligados entre si. Então tá aí a definição de polímero. Os polímeros, pessoal, podem ser naturais, né, e sintéticos. Você tem aí polímeros naturais, nós encontramos aí a seda, lá, encontramos aí algodão, borracha, né, os nossos polissacarídeos, né, os açúcares de massa molecular grande. Você tem a celulose, tem amido, né, o glicogênio que se armazena lá no fígado. Você tem as proteínas, que são polímeros formados por unidades de aminoácidos, né, polímeros naturais. E temos os polímeros sintéticos, né, esses são sintetizados quimicamente a partir de uma matéria-prima que você obtém pelo refino lá do petróleo, na maioria das vezes, né. Dá para você produzir um polímero sintético utilizando lá monômeros que você pode até extrair da natureza também. Mas a grande maioria dos polímeros sintéticos que nós temos hoje em uso para a produção de materiais são derivados aí do petróleo. Então, a utilização desses polímeros, né, sintéticos derivados do petróleo revolucionou o nosso século, né? Permitiu aí um avanço aí da civilização por uma série de questões, uma série de elementos que trouxeram maior conforto, melhor, vamos dizer assim, aproveitamento nos materiais e uma grande expansão, vamos dizer assim, de linhas de produção, porque você tem uma versatilidade enorme aí quando você utiliza os materiais plásticos, né? Você, por exemplo, poderia imaginar, né, pegar aí um carro que era fabricado aí no começo do século XX, comparando com o carro de hoje, né, você consegue visualizar uma grande quantidade de peças que compõem aquele veículo, que são feitas em material plástico, né, substituindo metais, né, substituindo outros materiais que eram extraídos diretamente da natureza, o que vai conferir para esses materiais, para esses produtos, né, você ganha aí em resistência mecânica, você ganha em durabilidade, né, você ganha em custos, né, mesmo até a leveza. Tem, então, muitos benefícios. E, claro, tem lá os seus aspectos ruins que precisam ser levados em consideração também, né? Mas, de qualquer forma, não há dúvida de que isso permitiu, né, um avanço e uma expansão de oferta, né, de produtos que o consumo evoluísse, que o consumo se desenvolvesse. Então, aqui, pessoal, essa evolução dos plásticos, né, os caras determinam aí que seriam o que nós chamamos aí de segunda geração, né, da indústria do petróleo, que seria o nascimento aí da petroquímica, né? Você tirar do petróleo não só as frações que te interessavam como combustível, mas tirar as frações que vão te interessar para produzir novos materiais, né? Isso aí avançou muito depois, né, da Segunda Guerra Mundial, quando você teve o desenvolvimento das tecnologias que permitiam, né, esse tipo de processo de síntese, né, de novos materiais. Então, aqui nesse texto que ele coloca para nós, como foi inventado, né, você tem aí uma linha do tempo aí desses polímeros, em 1932, revolucionou a indústria têxtil, porque você conseguiu fazer fibras que substituíam o algodão. O PVC, em 1933, esse plástico, né, também revolucionou em termos de construção civil, porque todas as tubulações que você utiliza aí, domésticas, né, e não só domésticas, mas também em algumas outras aplicações, você troca cano que era feito de cobre, de aço, por esse plástico, muito mais barato, muito mais acessível, né, uma manutenção muito mais simples, enfim, vários benefícios.
Nylon, lá em 1938, também trouxe benefícios lá para a indústria têxtil, né, para você fazer tecidos. Poliuretano, então, inaugura uma nova era de não só de borrachas, mas também aí de revestimentos que são feitos aí. Então, você tem lá qualquer equipamento de refrigeração, colchão, por exemplo, de camas, né? Esses colchões apareceu também aqui em 1941, então é utilizado aí como revestimento, é utilizado aí como a fita, né, nas tubulações, antiaderente, tem várias aplicações para ele. E também aqui é o silicone, que trouxe outra possibilidade de trabalho aí com as borrachas, né, todos os tipos de borrachas industriais. A linha de evolução de borrachas que nós tivemos, desde o látex lá, que tirava lá da seringueira, até você chegar nas borrachas modernas, aí, muito mais resistentes, leves, né, e, vamos dizer assim, de melhor aproveitamento. Aqui ele tem um texto dizendo que se é possível fazer plástico sem usar petróleo. Então, tem plásticos que são produzidos sem o uso do petróleo, dá para você utilizar outras primas que você extrai aí da natureza, o próprio, você consegue fazer esse bioplástico. Os caras estão desenvolvendo aí pesquisas em biotecnologia, onde eles estão fazendo modificação genética. E essas bactérias, quando têm o seu metabolismo modificado pela essa alteração genética, produzem lá, ao invés de gás carbônico, produzem etileno. Então, esse etileno é o precursor, né, o monômero precursor lá do polietileno, que você pode depois aproveitar para fazer o seu plástico. Então, várias rotas estão sendo pensadas e trabalhadas aí, pesquisadas, para que nós consigamos ter uma fonte de matéria-prima sustentável, né, para que nós consigamos ainda manter as produções aí, os nossos materiais à base de plástico. Aqui ele coloca um experimento para você fazer a sua garrafa, né? Então, quem quiser se divertir com esse experimento, depois pode tentar fazer aí em casa, só não vai se queimar lá no fogão, quando for aquecer lá a sua garrafinha. E o experimento que é feito aqui é justamente para você obter a primeira propriedade que é fundamental aí nos nossos plásticos, né? Que são os polímeros sintéticos que nós estamos estudando. Ao calor, né? Quando você tem um polímero que um plástico, quando ele é submetido ao calor e esse plástico submetido ao calor, ele sofre um processo de amolecimento, ou seja, ele consegue ficar numa condição de ser moldável, ficar amolecido, com uma massa, com condições de ser moldado, você está lidando com um termoplástico. A maior parte dos polímeros comerciais que nós temos aí são termoplásticos, porque eles são produzidos, os objetos são produzidos por processos de injeção, onde você pega a resina sólida, pica aquela resina e depois você coloca numa máquina, aquece, espreme, aquilo é injetado num molde e sai moldado na forma que você quer, do objeto que você projetou. Esses polímeros, né, termoplásticos, estão aí no nosso dia a dia, né? Garrafa, copo, descartável, pote, tudo que vocês podem imaginar que tem um formato, aquilo foi moldado através do calor, porque esse material, esse plástico, né, tem esse comportamento termoplástico. E ele tem esse comportamento por quê? Porque as cadeias, né, de polímeros, todas as cadeias poliméricas, elas estão numa condição microscópica, onde parece aqui, né, fios aqui de macarrão, vamos dizer assim. Eles estão, cada uma dessas longas cadeias, elas não possuem ligações cruzadas entre si. Então, elas têm possibilidade de deslizar umas nas outras e mesmo ter uma movimentação. Se você tem, então, o seu plástico, né, que é um termoplástico, na condição de ter as suas cadeias poliméricas soltas,
conforme você aquece, você consegue movimentar, né, essas cadeias entre si. Elas conseguem deslizar, elas conseguem se movimentar, rotacionar, translacionar. E isso faz com que o material adquira o comportamento de ser moldável, ele fica mole. E você então consegue, né, quando aquece esse material, moldá-lo da forma que for conveniente para você, em diferentes formatos. Isso através do calor, sem que você degrade, né, sem que você destrua essas cadeias poliméricas. Elas permanecem, né, intactas, mas com condições de se movimentar e produzir esse efeito aí de moldagem. Por outro lado, se você tem outros polímeros que apresentam suas cadeias poliméricas com ligações cruzadas, como está aparecendo aqui, aí você tem dificuldades de você conseguir fazer movimentação disso. Por quê? Essas cadeias, essas ligações cruzadas que aparecem nessas cadeias podem ser pontes de sulfeto, podem ser aqui ligações covalentes que acontecem entre cadeias, podem ser até pedaços de cadeias poliméricas que prendem uma macromolécula de polímero na outra. Então isso aqui está rígido, não tem movimentação. Se você aquecer, não acontece essa movimentação e, na verdade, piora a situação porque você pode quebrar essas cadeias, né, essas ligações entre essas cadeias, essas ligações cruzadas, e o material degrada. Ele pode queimar, ele não vai, né, amolecer, ele não vai chegar na condição de ficar com a característica de ser moldável. Ele vai degradar e você vai perder o material. Nesse caso, nós chamamos esses polímeros de termofixos ou termorrígidos. Eles não têm esse comportamento de ser moldável através do calor. E aí é um problema, porque esse tipo de polímero é difícil de você reciclar. Quando você trabalha com um termoplástico, como está mostrando aqui, né, você vê aqui as garrafinhas de água, né, à base de polietileno, os tubos aqui de conexões à base de PVC, você tem aqui os brinquedinhos plásticos à base de poliestireno, vários desses polímeros que são termoplásticos, você consegue pegar esse material, recolher e fazer a reciclagem. Por quê que você consegue reciclar? Porque você consegue picar e derreter, para você injetar novamente, para você fazer uma nova peça. Claro que tem um limite para se fazer isso, né? A quantidade de vezes que você consegue fazer essa remoldagem, mas dá para você fazer a reciclagem. Agora, pegou um cara que tem termo fixo ou termo rígido, aí não tem jeito, cara. Você vai pegar aqui uma resina de epóxi, né? Que é utilizada aí para a produção da famosa Durepoxi. Não dá para você fazer isso. Vai pegar lá a baquelite, lá, que você tem lá nos disjuntores, nos equipamentos que você usa para instalações elétricas. Você não consegue também, são termofixos. A própria borracha também você não consegue fazer esse tipo de reciclagem, porque a partir do calor você vai decompor esse material e não vai conseguir reciclar. Então, pensa lá nas borrachas, né? Também não dá para você pegar pneu e tentar derreter o pneu e refazer vários outros, né? Ele vai, né, degradar. O poliuretano que está presente nas espumas aí dos colchões, também você não consegue, ele é termorrígido, né? Silicone que você tem aí muitas vezes nos bicos das mamadeiras, não consegue. Tudo bem, pessoal? Eu vou colocar aqui para vocês só a parte primeiro aqui de um videozinho sobre os polímeros de adição. Nós vamos entrar neles daqui a pouquinho, mas eu vou colocar primeiro esse aqui, que é o comportamento dos polímeros frente ao aquecimento. Deixa eu só tirar aqui o compartilhamento, que eu vou ter que pôr o áudio. E aí vocês acompanham comigo aqui. Pedro Lopes. Tá. Então, deixa eu colocar aqui. Por que eu não estou aparecendo aqui? Eu também estava com a câmera desligada. Agora sim. Voltar lá, que eu tenho que colocar o áudio. Só um pouquinho. Incluir o áudio.
Vê se dá para ouvir, pessoal. Se não der para ouvir, me avisa aqui. Quando aquecidos, alguns polímeros amolecem temporariamente durante um determinado intervalo de temperatura e podem derreter. O líquido formado é caracterizado por alta viscosidade e moldabilidade. Quando resfriada, esta substância endurece. Os polímeros que apresentam este tipo de comportamento são chamados de polímeros termoplásticos. Outros polímeros, conhecidos como polímeros termoendurecíveis, não derretem com o aquecimento. No entanto, eles podem ser destruídos quando a temperatura aplicada é muito elevada. Então tá, né, os nossos termoplásticos e os termofixos ou termorrígidos. É claro que tem o interesse de aplicação, né? Você não ia querer construir instalação elétrica na sua casa com tomadas e disjuntores feitos com termoplástico. Você ia querer fazer isso? Fala sério. O que ia acontecer com aquele termoplástico? Ele ia pegar fogo, derreter. Então, não te interessa um negócio desse. Você precisa ter, né, o seu termo rígido ou termofixo para algumas aplicações, né? Então, está aqui, pessoal, mostrando outro termo fixo, né, ou termo rígido, as borrachas, né? Então, tem aí botinhas, pneus, enfim. Antigamente, as borrachas eram a base, né, de produção delas, era o látex, que era extraído lá das seringueiras. Depois, com, né, a utilização do petróleo, você conseguiu obter lá um monômero derivado do petróleo, que você consegue hoje fazer as borrachas sintéticas. As primeiras borrachas lá eram muito moles, não tinham muita resistência. E por que aconteceu isso? Porque as cadeias poliméricas dessas borrachas eram relativamente soltas, né? E aí o nosso amigo aqui, ó, Charles Goodyear, né, ele descobriu acidentalmente lá um processo onde ele adicionava enxofre lá no látex, né, matéria-prima da borracha, e esse enxofre fazia ligações de sulfeto entre as cadeias dos polímeros, fazendo com que, então, aquele material ganhasse mais resistência, né? Esse processo, então, foi chamado de vulcanização. Então, é um aquecimento que ele fazia lá do látex da borracha e com adição de enxofre para fazer as cadeias de ligações cruzadas de pontes de sulfeto. Então, foi um primeiro processo que foi, né, descoberto aí para que você melhorasse as propriedades lá do seu polímero. Uma outra classificação que nós temos aqui, pessoal, com relação aos polímeros de adição, ou mesmo os polímeros de condensação, são para polímeros de maneira geral, é com relação às sequências dos monômeros, né? Como que eles se ligam entre si, como que é essa sequência. Quando você tem homopolímeros, então você vai ter só um tipo de monômero, né, na sua cadeia polimérica. Então veja o caso de um homopolímero aqui, eu tenho só monômeros do tipo A, todos eles sequencialmente, né, idênticos, ligados entre si. E você tem o que nós chamamos de copolímeros, né? Nos copolímeros nós podemos ter dois monômeros, ou até mais em algumas situações, né? Dois monômeros diferentes. Então você tem um monômero do tipo A, um monômero do tipo B, depois um A, depois um B, depois um A, depois um B. Então está aí, né, uma primeira classificação que é feita com relação a eles. Você tem aqui, por exemplo, no poliestireno, né, você tem lá os monômeros são do tipo but-1,3-dieno, né, ligados entre si. E você vai, então, fazer aí o seu polímero, né, quando você pega esse monômero, produz o poliestireno e o polieritreno. Só que no caso do polieritreno, muda um dos monômeros e você obtém um homopolímero. Então aqui um exemplo do que ele coloca é de uma borracha, né? Dá uma olhadinha nessa borracha, que é derivada do quê? Do butadieno. Esse butadieno, que é o estireno, é este monômero, então tem um carbono com dupla ligação,
tem um anel benzênico ligado aqui nesse carbono, e eu tenho vários monômeros desse aqui. Se eu fizesse uma borracha só com ele, só com esse monômero, eu teria o poliestireno. Agora, eu posso juntar com o but-1,3-dieno, que é um alcadieno, um monômero que tem duas duplas ligações. E nesse caso, eu vou obter aqui, né, um copolímero. Nesse copolímero, a unidade, né, de repetição vai ser esta aqui, ligada, esses dois monômeros ligados entre si. Então, aqui eu tenho uma nova borracha, que é a SBR, mas já é uma borracha de melhores propriedades, de melhor, né, aplicabilidade. Eu vou voltar num outro videozinho para vocês verem aqui como que funciona, né, a formação desses polímeros de adição que nós estamos vendo agora, antes da sequência. Então, de novo, eu vou colocar aqui com o áudio, se não estiver passando o áudio, se não der para ouvir, me avisa aqui, só para vocês acompanharem como é que se forma, então, como é que se formam os polímeros de adição. Manda lá. Os polímeros podem ser formados pela combinação de moléculas de um único monômero. Um exemplo desse tipo de reação de polimerização é a combinação das moléculas de eteno. Quando o monômero é aquecido na presença de um catalisador adequado, ocorre a quebra da ligação π. Isso possibilita a união sucessiva das moléculas monoméricas, formando um único produto. Nesse caso, o polietileno. Deu para ver aí, pessoal, como é que acontece, então, o processo? Deu. Muito bem, voltando lá. Não era aqui. Opa, deixa eu ampliar aqui. Então, nesses polímeros de adição, já perceberam, então, que o nosso monômero tem um grupo funcional que é a dupla ligação, né? A dupla ligação, então, vai se abrir na ligação π e vai gerar, então, pontos de encaixe, onde os monômeros vão, né, se encaixando, se ligando entre si e formando o nosso polímero. Outra classificação aqui é com relação, né, nos monômeros quanto à regularidade, né, dessas sequências. Então, os nossos polímeros podem ser de cadeia, né, alternada, ou podem ser alternados, AB, AB, AB. Podem ser em blocos, então você tem blocos de 3 monômeros do tipo A, blocos de 3 monômeros do tipo B, e aí, sequencialmente, né, você tem esses blocos, né, se interligando. Podem ser aleatórios, né, chamados também de randômicos, que randômico é aleatório. Você tem a sequência aqui aleatória de ligação entre os monômeros. E podem ser também, ó, enxertados, né? Quando eles são enxertados, você vai obter, né, esse copolímero, onde você tem uma cadeia com monômeros de mesmo tipo e outros monômeros de outro tipo, formando cadeias aqui laterais, encaixadas, né, como se fossem enxertos aqui, como se fossem blocos de ramificação. Tranquilo, turma? Tranquilo. Então, tá aí os polímeros de adição, uma vez que nós já aprendemos a classificar os nossos polímeros, eles podem ser, né, homopolímeros ou copolímeros, e quando são copolímeros eu posso ter diversos tipos de sequências, né, diferentes ali entre esses monômeros. Os polímeros de adição, como vocês viram lá no vídeo, eles vão ter, né, um mesmo monômero, né, na polimerização. Você então vai ter nesse monômero processos onde você vai ter a abertura da dupla ligação na ligação π, e os nossos monômeros vão se ligando um ao outro para formar a sua cadeia polimérica. Então, aqui um exemplo de polímero de adição é o próprio polietileno, como vocês viram lá no nosso vídeo. O polietileno tem o seu monômero como sendo o eteno ou etileno. Aqui o nosso mero, vamos dizer assim, que é o nosso monômero, o etileno. Ele tem a dupla ligação entre dois carbonos. Você tem N monômeros desse. Em condições adequadas de temperatura, pressão e catalisador, acontece a polimerização. Então, eu terei aqui a situação onde a ligação dupla
na ligação π vai se romper, vai abrir para um lado, outro encaixe para o outro, então eu abro um ponto de encaixe aqui e outro ponto de encaixe aqui, à medida que várias N monômeros, isso aqui, vão se interligando, eu tenho as unidades, né, monoméricas repetidas, e eu tenho a formação do polímero. Isso aqui, então, tem uma extensão enorme de estruturas monoméricas, que são essas aqui. Eu tenho dois aqui, sequencialmente. Como eu coloquei N monômeros como esse, eu vou formar, então, um polímero que eu vou simplificar desta forma. Vou colocar aqui esse colchete na unidade, né, monomérica de repetição, e aqui eu tenho N unidades dessa, né, interligadas, se repetindo naquela cadeia polimérica. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Então, aqui o nosso polietileno, claro, a aplicação dele é enorme, né? É difícil você não encontrar alguma coisa que esteja na sua frente que não seja feita de polietileno. Então, você tem garrafas aí, recipientes, vasilhames, uma infinidade de objetos que são produzidos com ele. Por quê? Ele é barato de se fazer, né? O custo dele é baixo. E, além de ser custo baixo, né, ele é fácil de você processar. Ele tem uma certa inércia química, você não tem substâncias que o atacam assim tão facilmente. E ele também é reciclável, né? Ele é um termoplástico, então você ainda consegue dar uma reciclada nesse material. Então, ele é extensivamente utilizado aí na fabricação de vários objetos, né, no nosso dia a dia. Então, pessoal, sempre vai existir o quê? Na formação dos polímeros de adição. O rompimento de uma ligação dupla. Nessa ligação dupla eu tenho, né, uma ligação π mais fraca. Essa ligação π vai abrir e vai, então, permitir um encaixe sucessivo, né, das moléculas poliméricas. Os exemplos que nós temos aqui, dos nossos polímeros de adição, que envolvem monômeros que têm dupla ligação, né? Tem aí o etileno, que vocês já viram, que é um monômero, vai formar o polietileno. Então, vejam que a unidade monomérica que vai se repetir N vezes na cadeia, é composta aqui por 2 carbonos, a origem aqui, então, é o etileno. Onde você vai aplicar isso? Em várias coisas, né? Balde, revestimento de fio, saco de lixo, sacola de embalagem, uma série de aplicações. O propileno já é um nome que nós damos para esse carinha aqui. Tem 3 carbonos na cadeia e tem uma dupla ligação. Abre aqui a nossa dupla ligação, a unidade monomérica vai se interligando uma na outra, então a nossa unidade de repetição que vai aparecer na cadeia N vezes é esse cara. Então, esse cara é chamado de polipropileno, ou PP, representação dele. Onde que você utiliza isso aí? Aquelas cadeiras de praia, aquelas cadeiras de plástico lá que são utilizadas, que devem ter uma maior resistência mecânica, né? Para-choque de automóveis também. Então, é um plástico que tem maior resistência mecânica do que o polietileno. Então, muitos dos brinquedos são feitos com isso, muitos dos utensílios de cozinha, né, plásticos, são feitos aí com polipropileno. O policloreto de vinila, PVC, famoso dos tubos e conexões, né? O monômero, né, que nós vamos utilizar aqui, ele é derivado aqui do cloreto de vinila. Então, 2 carbonos em dupla ligação com um cloro. Abre a dupla ligação, sucessivos, né? Só a unidade monomérica vai ter, né, unidade de repetição que vai aparecer N vezes naquela cadeia enorme, vai ser composta por isso aqui, entre colchetes, né? CH2, CH e o cloro. Isso vai se repetindo na cadeia monopolimérica e você tem, então, o seu PVC. Onde vai utilizar isso? Encanamento hidráulico, né? Disco fonográfico. Disco fonográfico, hoje, você já não tem tanta utilização assim, mas antigamente usava bastante, né? Capa de chuva, e tem outros materiais aí, outros objetos também, que são
produzidos aí com PVC. Ele tem a vantagem de ser também resistente, ter leveza, baixo custo de produção, relativa inércia, né? Quimicamente inerte, né? Então ele não sofre ataque de corrosão, ataque por outras substâncias para poder se degradar, e ele também tem a vantagem de não contaminar, né? Não deixar que partículas ou qualquer tipo de outra substância na sua estrutura saia da sua estrutura e contamine aquilo que ele vai estar em contato, né? Então, você tem filmes de PVC que você usa em alimentos, tubulação que conduz a água potável, você precisa ter um material que você faz que esse material seja inerte, ele nem seja atacado, né, corroído, degradado, e que ele também não contamine a substância com que ele está entrando em contato. Então, tem que ter uma inércia, e ele, para isso, é bastante adequado. Aqui nós temos o estireno. Então, está aqui o estireno, o nosso monômero, né? Ele tem aqui os carbonos. Tem um anel benzênico ligado. Quando você faz a polimerização dele, você obtém o poliestireno. E o poliestireno é muito utilizado térmico, acústico. Ele também é utilizado nas instalações elétricas, porque ele tem uma grande resistência térmica, tem uma boa resistência mecânica e também capacidade de fazer isolamento térmico e elétrico. O tetrafluoretileno, nosso monômero aqui, ele tem carbonos em dupla ligação no seu monômero e tem flúor, né? 4 flúoros na estrutura. E quando você faz a polimerização dele, você vai obter o politetrafluoretileno, que é mais fácil de chamar de Teflon. Então tá aí o Teflon, esse polímero aí é usado para revestimento antiaderente lá em panelas, né? Fita de vedação, fitinha de Teflon que nós falamos, né? Isolante elétrico, né? Então nas instalações elétricas ele funciona muito bem para você fazer o isolamento. Acrilonitrila. Na acrilonitrila, que é o monômero, nós vamos obter a poliacrilonitrila, que tem um nomezinho, né, trivial aqui, de Orlon. Foi um dos primeiros desenvolvido para utilização na indústria têxtil, né, para você fabricar fibras, né, para a produção de tecidos. Então, ele tem os carbonos em dupla ligação e tem um grupo cianeto aqui embaixo, CN. Isso aqui, então, é um grupo que nós chamamos de nitrila, e aí você faz a polimerização nitrila, e esse carinha vai ter propriedades aí que permitem que você produza fibras sintéticas. Então, se tem a lã sintética, você tem aí confecção de tecidos para produzir vários tipos de roupas, né, como agasalhos, aí, cobertores, mesmo os tapetes que nós temos aí, é a base desse Orlon. Aqui tem um problema sério, pessoal, porque vocês lembram daquele acidente gravíssimo na Boate Kiss, lá no sul? Lembram disso? Sim, sim. Então, aqueles revestimentos que eles usavam lá na boate, eram revestimentos lá com vários tipos de tecidos, né, muitos tecidos, tapete, carpete, todo aquele material quando pegou fogo. O problema é que esse Orlon, quando ele pega fogo, ele tem esse grupo CN aqui, não tem? Esse grupo CN, quando o polímero entra em combustão, esse grupo, que seria o grupo nitrila, no processo de combustão, acaba liberando HCN como produto de combustão. E HCN, ele é extremamente tóxico. HCN é o nosso cianeto de hidrogênio, quando está na forma de gás, ou ácido cianídrico, quando está dissolvido em água. Esse carinha aqui nada mais é do que a substância que os nazistas utilizavam para matar os judeus lá nas câmaras, né, de extermínio na Segunda Guerra Mundial. Então, vocês imaginem o que aconteceu lá dentro daquela boate, né? Conforme aquilo ia queimando, aquela fumaça tóxica estava repleta do quê?
HCN. E as pessoas que estavam lá, a grande parte que morreu, né, antes mesmo de ser atingidas pelo fogo, sufocadas aqui com esse gás. Mas o problema é que outras que foram fazer o resgate, salvar, tentar ajudar, inalaram essas. E aí depois elas acabaram passando mal, sendo internadas com a pneumonia química e morreram depois, né, de ter feito lá, de ter socorrido as pessoas. Isso aconteceu com bombeiros, né? Isso é muito comum. Só uma curiosidade, né? Então, vendo aqui o acetato de vinila, o acetato de vinila, então ele tem aqui este monômero. Quando eu faço a polimerização dele, abre essa dupla ligação entre os dois carbonos, eu vou formar aqui o poliacetato de vinilo, o PVA. O PVA, então, é aquela gominha de mascar, né? O chicletinho que você está mastigando é feito a partir do seu PVA. Você utiliza ele como resina lá para tintas, né? Resina para fazer colas, aquela colinha tenaz branca que nós temos lá, clássica, é feita a partir de PVA. O metacrilato de metila tem então essa estrutura monomérica. Quando ele polimeriza, eu vou formar o polimetacrilato de metila, PMMA, e vocês conhecem esse material como o famoso acrílico, né? Aquele plástico, né, que tem uma transparência muito boa, tem uma certa resistência também, né? E onde que eu vou aplicar esse material? Já que ele tem resistência, já que ele tem uma boa transparência, né? Vou utilizar em lanterna de carro, painéis transparentes, né? De lente de óculos. Então, onde eu precisar de um material que tenha transparência, tenha resistência, durabilidade, eu vou utilizar o polimetacrilato. Aqui eu tenho o cianoacrilato de metila. Na polimerização, ele vai formar aqui o policianoacrilato de metila. Então, a sua super bonder, por exemplo, aquelas colas instantâneas, né, tem na sua resina esse policianoacrilato. E aqui eu tenho um outro monômero, né, o 2-hidroxietilocrilato de metila. Então, quando eu tenho a polimerização, eu vou formar aqui o poli-2-hidroxietilacrilato de metila. Que nome beleza, que lindo, né? E isso, então, vai gerar um polímero que você produz aí as suas lentes de contato. Aí ele já tem as propriedades lá, né, de transparência, as propriedades lá de resistência mecânica, de serem inertes, né, não liberarem nenhum tipo de partícula que possa contaminar, que possa causar uma irritação. Então, já é um polímero que foi projetado justamente para você ter essas propriedades de utilização, né, no corpo, né, mas no corpo, assim, em mucosas, em partes mais sensíveis. Aqui, pessoal, só para fechar, algumas borrachas, né, quando nós temos aí a produção das borrachas, então, eu tenho no nosso monômero, eu tenho aqui 2 monômeros, né, que eu vou utilizar para a produção dessa borracha. Eu uso aqui, então, o acrilonitrilo e o but-1,3-dieno. É aquela borracha, né, que nós vimos lá, SBR. Quando eu faço, né, a polimerização entre os dois, eu consigo, então, produzir uma borracha, né, de melhor qualidade. A SBR é essa de baixo aqui, né? Essa aqui, na verdade, é o Buna-N, ou Perbunan. Então, hoje nós temos as borrachas que são utilizadas nas construções dos automóveis, né? Mesmo na produção dos pneus, e em outros tipos de materiais, são borrachas de melhor qualidade, de melhores propriedades, porque eu não estou usando mais simplesmente aquele monômero que eu extraía lá do látex, né? Da borracha lá da seringueira. Então, essas borrachas modernas têm melhores propriedades, né, de resistência, de melhores propriedades de quanto a serem inertes, não serem contaminantes, né, terem uma maior tolerância lá no contato com o corpo, ou mesmo resistência aí a raios ultravioletas e a degradação, né? Quando eu faço esse processo com o estireno, o primeiro monômero aqui, e o buta-1,3-dieno, viram que nós obtivemos aqui a borracha SBR. Também borracha GRS ou Buna-S. São nomes técnicos que são dados aí para esse material, mas você vai fazer uma aplicação
desse tipo de material, né? Desses elastômeros, uma aplicação geral aí, né? Produção de pneu, câmaras, né? De ar, para pneus, de todo objeto de borracha que vocês encontrarem para todo tipo de aplicação, serão derivados desses materiais aí, que são polímeros de adição também, né? Nós chamamos as borrachas, em termos de classificação nos polímeros, de elastômeros, porque tem a propriedade, né, de serem lá tracionados, se deformam e retomam a sua forma original, né? Não se deformam completamente. Aqui tem um texto que fala sobre o polipropileno. Vocês podem ler aqui depois. E na próxima aula nós vamos entrar aqui nos polímeros de condensação e ver como é que funcionam esses carinhas. Tranquilo até aqui, turma? Tranquilo. Alguma dúvida por enquanto? Tá suave. Tá suave. Beleza, então, galera. Tempinho para vocês tomarem uma aguinha para entrarem para a próxima aula. Um abração a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau. Até mais, Jota. Tchau. Até mais, galera. Um abração.